Shalom, irmãos. Vocês sabem quem são os 5 maridos da mulher samaritana? Muito prazer, sou Davi Sodré, e nesse estudo vamos conversar sobre os seguintes temas. Um pouco sobre Samaria. Quem eram os 5 maridos da mulher samaritana? Quem era o 6º marido da mulher samaritana? Aplicação espiritual. Para entendermos quem é a mulher samaritana e quem eram seus 5 esposos, precisamos entender o contexto que essa história foi narrada. Os maridos dessa mulher é um enigma. Além de entender o contexto que a história foi narrada, precisamos entender por que o povo samaritano não era tão amigo assim do povo de Israel, judeus. Uma breve história sobre o povo samaritano. Não é minha intenção prolongar o assunto, mas para entendermos essa passagem de João 4, precisamos entender um pouco mais sobre Samaria. A palavra Samaria em hebraico é Shomron. Na Bíblia transliterada, você encontrará com o nome de Shomron, que pode ser traduzido como cidade guardada, cidade protegida, ser guardada. Samaria é o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel, situado em torno de sua antiga capital, Samaria, e rival do vizinho Reino do Sul, o Reino de Judá. Atualmente situa-se entre os territórios da Cisjordânia e de Israel. O nascimento dos samaritanos deu-se depois da morte de Salomão. O Reino de Israel foi dividido em Reino do Norte, também conhecido como Israel, cuja a capital era Samaria, e Reino do Sul, com sede em Jerusalém, conhecido como Reino de Judá. O Reino do Norte era composto por 9 tribos e abrangia a maior parte do território de Israel. Cada um dos reinos seguiu uma história diferente. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o Reino do Norte acabou, sendo tomado pela Síria e seus habitantes foram deportados. Alguns habitantes ficaram na terra. Provavelmente eram agricultores, gente mais pobre. Do ponto de vista dos habitantes de Jerusalém, esses habitantes que ficaram na Samaria começaram a perder a própria identidade religiosa, misturando-se com os pagãos, perdendo as características que os ligavam ao Deus único de Israel. Em João, capítulo 4, versículo 9, mostra que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas o que levou os judeus não conversarem com os samaritanos? Existem vários itens que contribuíram para que isso acontecesse. Nesse estudo quero destacar os principais. São eles. 1. O povo de Israel adorava apenas a um Deus, Yahvé. Já os samaritanos adoravam a vários deuses, por um motivo que veremos logo mais. 2. Eles não concordavam com praticamente nenhuma informação, discordavam em quase tudo. Um dos pontos que eles discordavam é o lugar onde se deve adorar. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. João, capítulo 4, versículo 20. 3. Brigavam por territórios. Quase sempre estavam brigando por territórios. Por exemplo, este poço é nosso. Não, este poço é nosso. Por aí vai. Esses são apenas alguns dos motivos que fizeram os judeus não conversarem com os samaritanos, e os samaritanos também não conversarem com os judeus. Agora que já entendemos um pouco mais sobre Samaria, é importante ressaltar que a adoração em Samaria estava mesclada entre 5 culturas. Em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 até o 33, narra a história do rei da Assíria, que trouxe 5 nações para habitar em Samaria. Cada uma dessas 5 nações trouxeram cada uma seus deuses. Sendo assim, Samaria ficou com adoração mesclada. Os samaritanos, além de adorar ao Deus vivo, também passaram a adorar aos deuses dessas nações. As nações que o rei da Assíria trouxe para Samaria foi Babilônia, Cuta, Ava, Ramate, Sefarvaim. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24.
E cada uma dessas nações trouxeram seus deuses. Segue. Babilônia, cultuavam uma deusa chamada Sucote-Benote. Cuta, cultuavam o deus Nergal. Ava, cultuavam deuses Nibás e Tartak. Ramate, cultuavam a deusa Azima. Sefarvaim, cultuavam os deuses Adrameleque e Anameleque. Vamos conhecer agora os deuses de cada uma dessas nações que invadiram Samaria. A adoração em Samaria estava mesclada entre esses deuses. Segue, Babilônia, ou Babel. Eles fizeram uma deusa chamada Sucote-Benote. Ela operava nas tendas, na religiosidade e nas esferas sexuais. É a representação da rainha dos céus. Cuta. Eles fizeram o deus Nergal, que significa grande homem, originalmente o deus do abismo. Em Apocalipse 11, há um anjo do abismo chamado de Apolion, o destruidor. Ele opera na murmuração, julgamentos e fofocas. 1 Coríntios 10:10. Amate. Eles fizeram o deus Azima. Era uma deusa que operava no ocultismo, adivinhação, feitiçaria, manipulação. Representa a Jezabel. Ava. Eles fizeram os deuses Nibás e Tartak. Nibás está relacionado com a incredulidade, o humanismo, o gnosticismo, relacionado ao espírito da Grécia. Tartak significa preso em cadeias, trevas, corrupção. Representa o principado de Belial. Sefarvaim. Eles fizeram os deuses Adrameleque e Anameleque. Adrameleque significa esplendor do rei. Está relacionado ao principado de Moloque e Baal. Anameleque denota pobreza do rei. Este é figura de Mamon. Quem são os 5 maridos da mulher samaritana? Agora que já sabemos que Samaria estava com adoração mesclada entre 5 deuses, fica mais fácil interpretar aquela passagem. O contexto todo de João capítulo 4 fala de adoração. O contexto fala sobre adoração. Sendo assim, os maridos da mulher samaritana eram maridos espirituais e não carnais. Essa é uma interpretação. Outra interpretação seria que a mulher samaritana representasse a nação de Samaria, que estava com uma adoração mesclada. Os 5 maridos da mulher samaritana são os deuses das 5 nações que estavam em Samaria. A mulher samaritana adorava a esses deuses. São eles: Sucote-Benote, toda pornografia e sensualidade; Nergal, murmuração, fofoca contra o próximo, levantar falsos testemunhos; Acima, adivinhação, feitiçaria, manipulação e jogos de azar; Nibás, incredulidade, humanismo. Aqui trata-se também de idolatria. Muitas pessoas idolatram a família sem perceber. Deixa de ir para um culto porque estão com alguma visita, ou algo no gênero. Muitas vezes as mães idolatram seus filhos, não querendo acordá-lo para ir à reunião da igreja de manhã. Tome muito cuidado com isso. Tartak, trevas, corrupção. Não venda seu campo de lentilha. Esses são os 5 maridos da mulher samaritana. Quando Jesus disse para ela que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela, era exatamente isso. Ela adorava a 5 deuses mencionados anteriormente, e o 6º, que é o Deus de Israel, não era dela. Podemos também dizer que essa mulher representava a nação de Samaria naquele momento. Agora já sabemos quem são os 5 maridos da mulher samaritana. Depois de Jesus ter conversado com essa mulher, ele diz: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." João 4:23. Para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, é necessário divorciarmos desses maridos e adorar apenas a Deus. Os 5 maridos que precisamos nos divorciar todos os dias para sermos verdadeiros adoradores são Sucote-Benote, Nergal, Acima, Nibás, Tartak. Esses são os 5 maridos que precisamos nos divorciar todos os dias, se quisermos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Para finalizar, se os maridos dela fossem carnais, você concorda comigo que ela já estaria morta? Ela teve 5 maridos, e o que ela tinha não era dela, isto é, adultério,
O que acontecia com as adúlteras nos tempos bíblicos? Jesus disse que foi necessário passar por Samaria. Sempre onde há pecado, adoração mesclada, é necessário que Jesus entre e liberte. A mulher samaritana precisava divorciar desses 5 deuses para ter uma vida plena e agradável diante de Deus. Todos os dias, Jesus nos chama para divorciarmos de tudo aquilo que não o agrada a Ele. Para sermos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, é necessário termos apenas um marido, Jesus Cristo, o justo. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Shalom.